dia, galera, tudo bem? Estamos de volta. Feliz 2026 para todos. Essa é a primeira live de 2026 do projeto Raízes do Boulder. Então, esse ano vem muitas mulheres incríveis participar desse projeto. Lembrando que o Raízes do Boulder é uma iniciativa independente, né? Voluntária e que tem como objetivo resgatar, valorizar e dar visibilidade às histórias das mulheres que foram pioneiras na escalada no Brasil, através de uma série de lives que acontece aqui no Instagram. Posteriormente, a gente disponibiliza ela no canal do YouTube. Vocês podem digitar lá, Karen Marchiorato, Raízes do Boulder, ou no Spotify. O projeto, ele constrói um acervo de todas essas trajetórias dessas mulheres, criando um registro permanente para as futuras gerações e atuais gerações. Mais do que entrevista, o projeto é um movimento de memória, de protagonismo e de inspiração e pertencimento, ao reunir relatos reais de mulheres que abriram caminhos não só na escalada em boulder, mas na esportiva, campeonatos, alta montanha. O Raízes do Boulder reconhece o valor de cada contribuição para o montanhismo brasileiro, que ocupa um espaço ainda pouco documentado nessa história do esporte. Então nós vamos convidar ela, chamar ela aqui, a nossa convidada. Sou ela, tô louca para conhecer, vocês acreditam? Pessoal, quem tem vontade de participar, me mande mensagem. Quem tem vontade de apoiar o projeto, apoiar essas meninas, vamos divulgar os trabalhos delas. Meu Deus, eu tô conhecendo em primeira mão! Bom dia, Bom tudo bem, dia! Karen? Bem-vinda, Thalita Barbosa, é isso? Isso, É isso. obrigada, viu? Agradeço demais o convite. É uma honra poder participar desse projeto. É incrível, eu sou sua fã. Tem Ah, muito Thalita, tempo, quando eu comecei, assim, você sempre foi referência. E é muito massa poder estar aqui hoje compartilhando um pouco da minha história. eu fico muito feliz pelo convite. Eu sei que também é um desafio, porque tem muitas que também não gostam de fazer live, de aparecer ao vivo. Eu sei que é um desafio para muitas mulheres, mas que é importante esse registro. Eu também escuto falar muito de você, Thalita. Eu estive É. na sua terra e Ah, que não tive bacana. o prazer de escalar com você, mas eu sei da Pois é. importância da tua escalada para a continuidade do boulder no Brasil. Eu valorizo isso. Então, vamos lá no nosso bate-papo. Eu tenho um roteiro, né, que eu te mandei, mas é um bate-papo, ele tem que ser leve. Às vezes vem coisas na cabeça da gente que a gente quer registrar e não tem problema quebrar esse protocolo. E eu já vou quebrar na primeira pergunta, tá, Thalita? Tudo bem. Pode Quem ficar à é a Thalita vontade. fora da escalada? Primeiro de tudo. Então, acaba que a escalada, ela se mistura um pouco com minha vida, assim. Depois que eu, né, viciei e não consegui parar mais, acaba que minha vida pessoal, ela se mistura um pouco com a escalada, né? Inclusive, algumas decisões que eu tomo, assim, como decidir aonde eu vou morar, a escalada, ela tem grande influência nisso, né? Então, eu acho que é um pouco difícil, assim, separar a escalada da minha vida pessoal, sabe? Porque, como eu te falei, a escalada para mim é mais um estilo de vida do que só um esporte, né? É, Então, imaginei para onde você está instalada agora. é, A gente, a escalada nos faz entender o que que a gente quer para nossa vida e quem nós somos, né? Sempre que a verdade. gente está num desafio, eu acho que a gente é mais do que subir lá a pedra, né? É, é um autoconhecimento que a escalada nos traz, né? Eu É, digo, e acaba que a gente aplica um pouco, né, esse processo, né, que a gente passa, né? A gente acaba aplicando também na vida, né? Assim, de resiliência, de processo de evolutivo, assim, de você ver que às vezes você não consegue, mas se você se dedicar um pouco mais, você acaba conseguindo algo que parecia ser impossível.
Pra vida. Então, a gente acaba aplicando isso na vida, né? Não tem como. Querida, então me conta quando e como você começou a escalar, faz quanto tempo, quem que te apresentou? Vamos voltar lá na origem, onde tudo começou. Sim. Então, na época eu não mora, eu sou de Ouro Preto, né? Mas na época eu saí para fazer faculdade e aí eu tava aqui de férias, né, visitando a família, e aí acabou que eu tava no começo do Pico Itacolomi passeando com os meus cachorros, tava eu e meu irmão, e aí de repente aparece meu primo, que é o Rafael Barbosa, e ele tava indo fazer, não sei se era rapel ou se era via, que ele tava com umas cordas. Aí ele viu a gente e falou assim: Ó, que legal, onde vocês estão aí? Tem um boulder. Aí eu, boulder? O que que é isso? Aí ele, vou te mostrar. Aí ele foi descalço, assim, escalou. O boulder chama Temacumba, que eu acho que é um dos primeiros boulders abertos em Ouro Preto, lá no Pico da Colomi. E aí eu achei incrível, eu falei assim, uai, deixa eu tentar. Aí eu tentei, consegui um pouquinho assim, mas né, não fui até o final. Aí acabou que falou assim, não, amanhã eu vou te levar lá na Pedreira. E me levou na Pedreira, no Morro São Sebastião, e me apresentou o doce de leite. E acabou que foram os dois primeiros boulders da minha vida, assim. O meu primeiro boulder foi o Macumba, e logo depois o doce de leite, que são 2V3, né? E aí eu eu morava em Vitória, né? Eu comecei a querer vir em Ouro Preto, e quando eu vinha eu queria escalar. E aí acabou que esse processo foi fluindo assim naturalmente. Eu não cheguei a ter uma continuidade, porque eu não conhecia ninguém em Vitória, né? E não tinha muita referência assim, mas logo depois que eu apaixonei com boulder, eu já comecei a procurar pessoas que poderiam me levar para escalar, e aí fluiu naturalmente Tu assim. lembra que ano mais ou menos foi isso? Foi tipo 2013 por aí. Foi numas férias que eu tava. Tu sabe que ainda em 2013 a gente conhecia muitas das meninas que escalavam, né? E aí eu Sim. escutava, Thalita tá que tá passando rodo, boulder. E a gente sempre foi uma comunidade muito pequena, né, Thalita? E Sim, agora a gente é tanta mulher, é tão legal isso, que a gente verdade. não conhece mais. Então, assim, antes de tudo, esse projeto, eu acho que é para a gente acabar é, aproximando esses laços entre as mulheres. Porque eu recebo relato de meninas assim, Karen, que legal que você chamou a fulana de tal, sempre ouvi falar dela e não conhecia. Então é nos aproximar, né? E entender que aquele sentimento teu lá no início, o que é escalada, não tem como separar da vida. Nós que amamos esse esporte, a gente tem o mesmo sentimento, sabe? Então a gente é muito parecido em muitas coisas, relacionando a isso, a escalada. Mas sabe o que eu acho legal, assim? É, eu acho legal você também contar, porque aqui na live tem muitos escaladores, mas também não tem escaladores. E o que é esse tal de boulder? Eu quero que você fale. Você começou no boulder. Então, o boulder é uma das modalidades da escalada, né? Então, o que é essa modalidade? Se você puder falar para nós. Então, o boulder geralmente é uma escalada em rochas menores, né, de até 10 metros, né, tem o highball que é um pouco mais, mas ela é uma escalada mais livre, assim, você não usa corda, não usa equipamento pessoal, assim, de cadeirinha, nem costura, você somente usa um colchão, que é o crash pad, né, para amortecer a queda, e a linha, a diferença do boulder, assim, para outras modalidades que eu acho, ela é mais curto e de explosão, né? Exige uma força em um pequeno espaço de tempo, assim, e é mais exigente, assim, de certa forma, por ser mais explosivo, né? E mas eu acho que o que, tipo, me apaixonou no boulder é um pouco isso, assim, é uma escalada mais livre, né? Acaba que é você e a rocha e, né, você não depende de segue, de certa forma, né? Igual na esportiva, igual na tradicional. Então, eu acho que
me pegou um pouco no boulder foi isso, assim, tipo, Essa liberdade, né, de essa liberdade de escalar, poder estar só você centrada no que você está fazendo, sem preocupar com a segurança em si, sim. assim. E sabe que eu também comecei no boulder, ó, algo em comum. Eu também comecei, e para eu puxar corda, sabe, Thalita? Foi tão difícil, sabe? Foi uma outra escalada. Sim, Pessoas falavam realmente. assim para mim, mas você escala boulder, por que você não escala via? Porque eu vou falar no meu pessoal, é outra escalada. É. E é engraçado, porque a transição de quem começa no boulder para a esportiva estranha e quem vem da esportiva para o boulder também estranha, né? Tipo, É outra modalidade, né? Então as é, pessoas falam, não, mas imagina, você escala boulder sem corda, escalar com corda é muito mais seguro. E eu demorei para entender essa relação, porque para mim sim. não era. Para mim seguro era fazer o boulder sem corda. Uma coisa louca, né? Verdade. E é engraçado porque como eu morava no Espírito Santo, lá não tinha muito boulderista, a galera não tinha muita é, a prática, né, do boulder, assim, o pessoal fazia mais tradicional e É. esportiva. E aí, quando eu cheguei lá, né, eu já cheguei fazendo via, né? E aí é isso, tipo, tive que reaprender, principalmente que era granito, né? Eu vim dos tetos de Ouro Preto para fazer aquela coisa positiva, lisa do É, granito, sem é outra. vão. Ah, então você teve um campo escola muito bom. Eu acho que Tinha. assim, ó, todo mundo deveria escalar no granito. Porque É, o granito ele educa, né? Eu digo que ele ensina. total. Não, eu olhava as vias e eu falava, gente, como que alguém sobe aqui? Aí os meninos, sexto grau, Thalitinha. Eu falava, sexto grau, cadê o garrão de sexto grau, né? Assim, outro estilo de escalada. Que legal você falar disso, Thalita. Porque assim, ó, cada região predomina um estilo de escalada, né? Então a Uhum. gente tem vários estilos e várias rochas, né? E aí tem o que cada uma vai ter mais aptidão, né? O que vai procurar. Igual. Eu saí do granito e vim pro basalto e senti muita dificuldade. Demais, eu falo, fazem 10 anos que eu tô no basalto e eu ainda aprendo a escalar no basalto, que exige muita força, muita remada. E o granito, eu acho que é mais delicado, é mais jeito. Mais Eu técnico, né? É mais Eu, técnico. É a minha preferência. Eu acho que eu eu, gosto mais. eu aprendi muito a usar os pés no granito, porque como eu vim dos tetos, né? Você coloca o pé, você tem que ter um pé. No granito, às vezes não existe pé e simplesmente você vai só tateando e subindo para alcançar a próxima rocha. Então, me ajudou muito nessa leitura, assim, de que não necessariamente precisa ter um pé ali para eu poder chegar, né? Muito, é muito isso. Quando levo os meninos que lá no granito, eu sempre falo, pisa e confia. E aí elas ficam, É. confia no quê, cara? E não tem. Não Cadê, né? confia. Fora os Eu regletinhos, né? A força do reglete também, meu filho, você tem que ter, porque você pega nos nada para subir que você vai Thalita, eu aprendendo. acho que não tá aqui no roteiro, mas o que que foi esse amor pela escalada e querer sempre se desafiar, buscar superar o limite? Porque chega no momento que a gente quer mandar grau, com certeza, chega no momento. Só que depois que você atinge aquilo, você vê que a escalada é mais do que aquilo para nós. E Verdade. aí importa, mas não importa. Não sei se você me entende. Sim, Importa mandar coisa difícil, mas o que importa para nós, pelo menos para mim, é me divertir, estar em contato com a rocha. Claro que eu quero colher sim. bons frutos, mas não é só isso. Conta um pouquinho como foi esse teu processo de evolução, de querer o grau e depois como que tá a escalada para ti. Então, no começo, como eu não morava em Ouro Preto, né? Acabou que eu vinha, aí às vezes eu falava pro meu irmão, ô maninho, vamos lá dar uma escaladinha. E eu era tão roots assim que, tipo, eu não tinha equipamento, eu tinha uma sapatilha de mergulho e eu não usava magnésio, eu usava giz, porque eu não tinha muita referência na época, assim. E aí, conforme o tempo que eu ia vindo e aí eu conseguia evoluir um pouquinho, foi me pegando assim mais querer evoluir, né, de querer me superar, né, ser um pouco melhor do que eu estava sendo. E aí, nesse começo assim, eu acho que
a questão do grau pega um pouco, né? A gente acaba sendo um pouco iludido com essa questão de, quero quebrar grau, quero, né, me superar e tudo. Porém, o grande, eu acho que divisor de águas, assim, para mim, para eu poder compreender o que que a escalada representava para mim, foi uma lesão que eu tive. Escorreguei na cachoeira de bobeira, assim, e acabei estirando o ombro e fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, parada. E durante esse processo, eu acabei indo, né, escalar e eu não tinha como escalar forte ou tentar uma cadena. Acabava que eu ia escalar só pelo exercício em si. E aquilo eu fui compreendendo que a escalada não era só cadena, não era só grau, era muito mais, era tipo esse contato com a natureza, ter aquele momento com meus amigos. E aí foi quando eu falei, gente, não, a escalada é muito mais do que projeto, sabe? E aí eu falei, não, só do fato de eu, às vezes, sair de casa, tá lá, às vezes nem escalar e só passar a vibe, tá naquele, né, convivendo com a galera, eu acho que aquilo ali, pra mim, representou muito mais do que números, projetos e graus, sabe? E aí eu falei assim, escalada é isso pra mim, tipo. E hoje em dia eu também, às vezes saio de casa, às vezes nem escalo, só de eu estar lá eu tô feliz, sabe? Tipo, é isso que importa pra mim. Você acha que essa é sobre isso, né? Quando a gente se depara com algo que nos faz parar um pouco ou estacionar ali na escalada e reaprender a fazer outras coisas que a gente gosta, né? Porque a gente Sim. fica tão fissurada, como diz assim, que né, final de semana, final de tarde é só escalada, que às Uhum. vezes eu sempre falo que as lesões elas surgem na nossa vida para a gente repensar muitas coisas também, É, né? E que legal que você conseguiu ter esse divisor de águas, entender o que que é a escalada, né? Que é o sim. cuidado com a natureza, que é o respeito, né? O tá Uhum. e valorizar quem tá naquele momento com você. Eu acho que é uma Então, comunidade que acolhe e que traz isso, né? Hoje eu digo, virou um esporte olímpico, então a gente tem de tudo, né, na escalada, mas eu ainda sou daquela galera que vai pelo respeito, pelo cuidado, pelo zelo, sabe? sim. Cuidar para não se machucar. E eu vi que você veio de outros esportes. Você acha que isso te influenciou em se destacar tão rápido assim na escalada? Eu acho que o fato de eu ter um histórico assim de esportista, né, me ajudou muito a evoluir, sabe? Tipo, porque, como eu falei, meu primeiro boulder foi um V3 e bem depois que eu fui conhecer os V0, E assim, V2. só para vocês entenderem, o V3 já é difícil, gente, porque o boulder ele começa já comparando, se comparado com via, já começa no sétimo, né? Tipo isso, é. De dificuldade. É difícil a gente comparar, mas assim, só para a Uhum. galera entender mais ou menos que o V0 já é o sétimo. Então, o V3 já é difícil. Sim, Para quem está começando, ter o primeiro contato. Eu digo assim, que quem já começa no boulder tem que querer e querer muito escalar. Porque é difícil. Ainda mais para exigente, nós né? mulheres que não temos essa força bruta, né? É, A gente vai desenvolvendo ela. verdade. E Ouro Preto é meio desanimador, né? Porque é teto, não tem, você não tem outra opção, né? Mas eu acho que é isso, assim, eu nado desde novinha, competia desde sempre, futsal também, judô, e eu sempre fui muito competitiva, assim, eu adorava competição. E aí, quando eu vim para escalada, no começo eu ficava, gente, eu acho que eu tenho que competir, né? E tal. E aí eu até tentei participar de alguns festivais e tudo, só que a competição na escalada não me pegou. Eu acho que a escalada para mim foi diferente, assim, sabe? O sentimento de escalada não era um sentimento de competir e tal, era um sentimento muito mais pessoal, assim, igual eu te falei, de querer evoluir para mim, não né, independente do outro, querer me superar, superar os meus desafios muito mais do que competir com alguém, sabe? Então, eu até entrei um pouco em conflito, assim, na época que eu falava, gente, mas eu sou
né? Eu vim de esportes de competição e eu não vou competir? Como assim? Só que aí depois eu fui entendendo esse processo que, tipo, é isso, escalada pra mim é muito mais diversão e uma coisa pessoal do que competição, sabe? Sim, eu entendo, eu também participei de competições. Eu não conseguia desenvolver. Não me pega, velho, não me pegou. Eu falei assim, ah, não é isso que eu quero. É tipo, eu quero estar no meio. E também resina, não gosto muito de escalar em resina. Sou muito mais rocha, assim. Pra mim é outra pegada. É muito E diferente. então você começou com os projetos assim, mais em Ouro Preto, então. É, eu fiquei bastante tempo escalando só em Ouro Preto, assim, uns 2 anos. E aí, quando eu realmente falei assim, nossa, eu quero escalar todo dia e tal, eu até cheguei a procurar umas pessoas em Vitória, que eram umas pessoas mais referências, né? Que naquela época não tinha, igual, não tinha muita divulgação, né? De quem escala Uhum. e tudo. Só que aí eu mandava mensagem falando, ah, vamos escalar, me leva pra rocha. Só que aí a pessoa, ah, eu tenho curso e tal, e nunca me levaram pra rocha. Até que eu conheci a Paty Boecha, que aí ela me abraçou, foi uma mãezona pra mim na escalada, que aí ela me levou para conhecer o Pico, o Morro do Moreno, que aí eu comecei a escalar todo final de semana e nunca mais parei. Que legal. E essa pegada do boulder, você ia sozinha, você ia com outras meninas? Como que era, assim? Porque como é que você tirava os beta? Você descobria tudo sozinha? Você olhava o que que os meninos faziam? Como é que era? Ou Então, você tinha que se puxar, você não, os meninos já iam para outro bloco e aí não tinha muita segue? no começo, eu acho que também foi uma grande diferença assim na minha vida foi o fato do meu irmão escalar comigo e a gente começar junto e acabou que a gente evoluiu junto e a gente é muito parceiro, muito amigo, então acabava que praticamente só ia eu e ele assim, tipo, Ah, é teu e irmão aí, que ia com você, então. meu irmão, Como é que é aí o nome acabou dele? João Luiz. João Luiz. Aí acabou que a gente evoluiu junto, então foi uma parceria muito massa, assim, muito bacana. E como eu escalava muito Ouro Preto, não tinha muitas mulheres na época, né? Na verdade, não tinha nenhuma, assim. Era mais os meninos. E como eu sou baixinha, os betas são totalmente diferentes, né? E Qual é a acabou que eu. altura? Eu quero saber agora. A última vez que eu medi, eu tinha 1,58, mas o pessoal fala que é Olha aí, mentira. mulherada! 1,58, ela é mais baixa que eu. Meu Deus do céu. Tem umas amigas minhas que falam que é mentira, que eu tenho 1,55, 1,5, mas é 1,58, viu, galera? 1,58, Thalita, você quebrou tudo agora. Aí acabou que eu Não, tive que descobrir meus betas, né? Não eu teve tô como. focando porque eu tenho muita amiga que diz assim, ó, mas é que eu sou muito menor que você, eu não consigo fazer o lance. A Thalita tem 1,58. É 1,58, tá? E Se a falar que é gente, menos, é mentira. viu? E tu dá o jeito, né? Ah, eu tive que dar um jeito Olha e lá, isso ó, me ajudou muito. A Gabi diz que você é gigante. É só 1,58 no tamanho, mas na escalada ela é gigante mesmo. Ai, Mas que eu legal. acho que é isso, tipo, me ajudou muito a ter uma leitura própria dos boulders. Tanto é que hoje em dia, tipo, eu sempre faço tudo diferente. A galera vai com a direita, eu vou com a esquerda. E aí isso me ajudou muito a aprender a ler, né, o boulder, aprender a ver como eu vou fazer. Isso me ajudou muito a desenvolver a leitura, sabe? Que legal, Thalita, você falar sobre isso, porque eu acho que é um estilo próprio, né? A gente vai É, desenvolvendo o nosso estilo, né? Então, às vezes, a é, gente até quer alguém como referência, a gente até olha o vídeo da nossa referência, mas quando chega lá, a leitura é muito importante. E a gente vai descobrindo essa leitura com a prática, né? E a gente exato. vai entendendo que às vezes, e muitas vezes, aquele menino que é muito mais forte faz daquele jeito e a gente que descobre um outro jeito e que não precisa de toda aquela força. Que a É, escalada é muito, ó, tá aqui a minha psicóloga do esporte, ó, a Cici, sigo acreditando que ela me fala, ela diz, Karen, não é, você tá forte, olha, você tem que trabalhar a tua mente. E a gente não tinha muito isso, né?
sobre a importância da mente. Eu, como comecei a escalar com os meninos, eu também achava que eu tinha que ficar forte, 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 forte. E a gente vai entendendo, né, Thalita, que a força é legal ter, né? É bacana, mas que a nossa cabeça ela tem que estar muito conectada com o nosso corpo, né? Para que as coisas É. fluam. Então, conta para mim aqui, conta para nós, um dos boulders que mais marcaram aí a tua trajetória, seja pela dificuldade ou pelo processo significativo que ele trouxe para você. Quando que foi esse despertar de querer ir para as outras regiões, tentar outras linhas? Era porque você via na internet? Era porque você ficava sabendo? Como que foi isso? Sim, eu acho que um dos boulders mais desafiadores, assim, para mim foi o Lagartixa, em Ouro Preto, que é um V7 duríssimo. E ele é isso, ele uns movimentos muito longos e tudo. E eu acho que foi o boulder que eu mais malhei na minha vida, tipo assim, de ser um boulder que eu via e imaginava que seria impossível mandá-lo, até começar esse processo e encaixar e ir evoluindo. E ele me ensinou muito, porque foi isso, assim, tipo, você vê e não acreditar que é possível e com o processo, com o tempo, você conseguir mandar e, né, evoluir. Eu acho que isso foi muito incrível, assim. Eu acho que o primeiro dia que eu cheguei e mandei ele de primeira, depois, né, que eu já tinha encadenado, aquilo ali caiu uma ficha que eu falei assim, nossa, é muito gratificante, assim, poder ver essa evolução, sabe? E teve um também que eu acho que foi, a questão da leitura, né? Que era um boulder que eu achava, assim, impossível, eu não queria entrar, que é o mezanino. Que é um boulder muito esticado também, o pessoal usa um pé e pra gente não funciona esse pé, sabe? Porque você não consegue fazer a força que O você mezanino é precisa. onde? Ouro Preto também? E Ouro Preto também. É um Qual que boulder é? até, se eu não me engano, se não foi o Dani Andrada que abriu, mas o Dani Andrada na época ele escalou esse boulder também. É, teve Era uma, um... um evento, né? Teve um festival que veio o Dani Andrada de fora, né? Veio outros escaladores Isso. gringos, que a gente chama, que deram um É, upgrade, né, nesse setor, com foi. novas linhas. A Elisa, que é de Caxias do Sul, não, Porto Alegre, também, ó, tá mandando mensagem. Para a Thalita, tô Mas- entrando nele. Eu É, acho que é então. lagartixa. Que legal, Elisa. Eu Ele é lembro, bem. Elisa, eu lembro. Ah, Elisa teve lá Ela tá em casa. monstrona, velho. Nossa, Uhum. incrível E o ver a mezanino, evolução dela. O mezanino era um 8/9, mas acabaram que cavaram a garra lá, principal, assim, e aí virou um garrão. desculpe, a rocha de Ouro Preto é um arenito, não é arenito? É um quartzito. É Quartzo. um arenito metamorfizado, né? E aí ele tem possibilidades também de modificar as agarras com facilidade, né? Tem que ter muito cuidado com o É. tipo de escova que você vai usar na região. Não pode Mas eu acho que foi deixar. até algo que alguém chegou lá e Ai, cavou mesmo, assim, foi paia isso. beijo, Elisa! Elisa da minha terra, que eu digo que agora eu sou gaúcha, mas eu sou paranaense. Agora a gente roubou a Elisa, ela tá mineira, mais mineira que tudo. Ah, agora a Elisa é mineira. Nossa, ela foi pro pico máximo. É. Tá, e continua lá. O lagartixa V7, o Aí, mezanino, que na época era V8, V9. Você é, sabe, então foi tudo primeira ascensão feminina. o mezanino, eu tenho certeza. O Tá. lagartixa, eu não me engano, eu acho que a Maíra já tinha mandado. Mas eu acho muito legal, Thalita, tu falar, o mezanino, eu fiz ascensão, porque tudo isso é um registro que a gente está deixando, sabe? Para as atuais e futuras gerações, para que isso não se perca. Porque foi importante, você abriu o caminho, né? Para que outras mulheres tentassem, novos betas, novas possibilidades. Então a gente valoriza isso. Isso é uma contribuição para a evolução da escalada feminina. E isso tem que estar registrado, tá? É. Obrigado pelo feito. Maravilhosa! Obrigada. E aí, então, aí acabou que o mezanino era um boulder que eu falava, nossa, não vou nem entrar e tal, né? Tipo, e aí um parceirão meu, um amigão meu, o Mussula, tava entrando nele e eu entrando no Panamá. E aí eu entrei no Panamá, a gente arredou os crash, ele foi lá no mezanino e tal. Aí
ele falou, não, Thalitinha, entra pra você conhecer. Eu falei assim, ah, não, Sul, esse bode é muito duro, tal, e tudo. Aí eu até tentei pisar, né, igual eles pisam, fazer. Eu falei assim, aí, ó, tá vendo? É muito ruim, não dá e tal. Aí eu sei que alguém comentou assim, só tinha os caras e tal, e alguém comentou, ah, Thalitinha, não entra nesse boulder não, que ele é muito duro pra você. Aí eu falei, uai, não é Daí, possível, muito duro pra mim? Eu falei, não, aí me desafiou, né, velho? Eu falei, ah, daí não, ligou agora eu quero. tudo. Aí acabou que eu fiquei olhando, assim, eu tava até de tênis, na hora eu fiquei olhando, eu falei, gente, como é que eu vou fazer esse boulder? Pisar não vai dar certo. Aí eu olhei e falei assim, já sei, vou fazer no Monte, quem sabe? Aí acabou que eu consegui fazer o primeiro move no Monte, falei assim, uai, deu certo, vou tentar juntar. Aí juntei no Monte, aí consegui pisar de tênis ainda e bater lá fora, assim, quase que saiu de tênis, assim, foi um trem de doido que eu nunca imaginei. Que eu falei assim, nossa, agora eu vou ter que malhar esse boulder. Agora vou ter que pôr essa patilha. Então, quer dizer, Aí acabou que saiu, uma semana depois saiu também, que tipo assim, do boulder que eu achava impossível, que eu nunca ia mandar e que eu nem queria entrar pra, que massa. tipo, abrir o, as portas, né, assim, que foi muito massa, assim, abriu uma luz que eu consegui fazer e tal. Foi Então, a muito Thalita, legal. quem não, para quem não é da escalada, tem várias gírias rolando na nossa conversa. Então, malhar o boulder é tentar o boulder várias vezes, é ir no setor e ficar. Às vezes a gente fica no mesmo movimento vários dias até sair o lance, até descobrir, né? Então, são Verdade. várias entradas, quer dizer, são vários dias também indo para o setor. Quando ela fala, ah, mandei depois o lagartixa de primeira. Teve todo um trabalho antes para que isso acontecesse, né? Tá, Sim. tá. E a gente é muito. Escalador é teimoso, e insiste mesmo. A gente não aceita o não. E aí, quando tu fala não, tu não vai conseguir, lascou. Esse é Às o vezes é um incentivo que você precisava, combustível. né? Esse é o combustível, né? Quando dizem não vai dar certo. Ah, vai. Ah, é, não, agora eu agora vai, né? Eu quero muito que. Eu acho que você falou. Tem mais algum dos boulders que você quer comentar, fora esse lagartixa, o mezanino, que foram importantes ali? Eu acho que teve um também, Igatu, que eu acho que o processo me ensinou bastante, assim, que é o Bonde do Oeste, um V8 também, que Esse eu é... Ele é muito estranho, assim, tipo, totalmente meu anti-estilo, a garra invertida, assim, no teto e uma batida longa. E aí, primeira vez que eu entrei nele, eu falei assim, nunca que eu vou mandar esse boulder, é impossível e tal. E aí, um amigo meu de lá, ele foi, o Douglas, ele foi, me passou uns betas, assim, pra gente pequena, que aí eu consegui até mexer nele, só que foi um processo, viu? Eu botei lona, eu esperei chover, voltei, foi tipo assim, foi. Eu acho que eu me ensinou a ser persistente, sabe? Tipo assim, a não desistir e falar assim, vai, persiste que você vai dar, você vai conseguir e vai dar certo, sabe? Eu quero destacar que você cita vários meninos que te ajudaram e que te contribuíram para essa evolução. O Douglinhas é um, Sim, né? Aí de Gatu. sim. E Gatu, eu amo esse lugar também. Eu tenho um carinho muito grande. Quero mandar um beijo para a galera. Teve o festival Também, não. agora lá, né? Gatu é Foi sinistro, assim, gente. imparável. Foi sinistro esse festival, ver a evolução da mulherada. Eu preciso destacar Sim. que quando eu cheguei em Gatu, nós não tínhamos ninguém que escalava, mulheres ali que escalavam. Então, assim, hoje a gente vê a mulherada patrolando dois dígitos, era quase que um sonho. A gente sonhava que Uhum. isso iria acontecer e eu fico toda arrepiada, eu me emociono mesmo, porque as pessoas falavam, mas você vai ficar lá trepando pedra, vai ficar subindo. E hoje a gente vê essa evolução, a gente não perde nada para as gringas. A gente tá Sim, evoluiu tanto quanto elas foram nossas referências por muitos anos. E hoje a gente está nesse patamar, é surreal, Thalita. É uma coisa de arrepiar mesmo e de acreditar, né, que aconteceu e que está acontecendo, porque a gente teve agora a Mari mandando 5 V10 numa trip. Então, assim, monstrona. tô esperando, Mari, você aqui na live para contar o que foi isso, porque isso para nós também foi um marco Feito, histórico. né? Sim. E a gente honra vocês.
e que vocês não deixaram esse legado acabar. Continuou a mulherada que gosta de trepar pedra, de subir, de escalar. E E é tanto isso, escalar com mulher é muito diferente, né? Eu acho que a gente fica mais à vontade, assim, até mesmo aquilo, né, da questão de ter mais ou da menos a mesma sede, do leitura do toque, né, boulder. Thalita? Da sede, É, do toque, do cuidado, porque como o boulder ele é muito livre, a gente precisa do toque. E a gente às vezes só escalava com homens, e isso muitas vezes me incomodava. Eu falei. pois é, e é isso, eu sinto falta porque desde quando eu comecei, tipo assim, não tinha meninas em Ouro Preto que escalavam. Depois de muitos anos que foram surgir uma ou outra, mas era aquela coisa que não é tão fissurada igual a gente, né? Às vezes, tipo, que não vai E sempre e tal. E muitas começam porque são namoradas do fulano e terminam, nunca mais vão, né? A gente é, tinha muito disso. E agora a gente vê a mulherada com gana mesmo, escaladoras. ô pena, A Gabi tá te mandando mensagem, ô Thalita. pena. Gabi, maravilhosa. Beijo, ó, tô voltando pra Jama, hein? Me aguarde. Ai, que lindo. É, Gabi é tem- animadaça, parceirona, velho. Ó, muito bom. fui conhecer, 2024, estive em Milho, fui conhecer Diamantina e a gente já vai falar vamos falar então já de Diamantina. Eu não tenho nem forças assim para falar do potencial que é Diamantina. Eu quero muito que você fale, eu quero muito que você fale da tua contribuição para Diamantina, das meninas que estão ali em Diamantina. Porque vocês estão sendo pioneiras nessa região de Diamantina, eu tenho certeza. Eu ouvia falar em Diamantina e quando eu passei de carro, eu simplesmente, o meu desejo foi largar tudo e ficar em Diamantina. E não foi Porque eu, de todos os lugares do Brasil que eu já fui conhecer, eu tô falando pela Karen, é o lugar com maior potencial de boulder do Brasil, gritando assim. gritando. É bizarro, né? Eu, na época, minha irmã estudou em Diamantina, eu conhecia Diamantina, mas eu, na época eu não escalava, eu ia mais pra carnaval, essas coisas. E aí, quando eu tava morando no Cipó, tinha poucos meses que eu tava morando no Cipó, eu fui escalar em Diamantina por causa de influência de amigos, uma Ravi, uma galera. Aí, quando eu vi Diamantina, eu falei, gente do céu, o que que eu tô fazendo no Cipó? Quero vir embora pra Diamantina, porque é bizarro, assim, a cidade, onde você olha tem rocha e, tipo, esse potencial incrível. Cada dia que a gente vai escalar lá, a gente abre um boulder, é um FA diferente, Cara, porque assim, é ó, muita coisa. tu precisa de muitas vidas para escalar em Diamantina, gente. Essa Assim, é a ó, frase. não tô desmerecendo nenhum setor, tá, gente? Pelo amor de Sim, Deus, não me interpretem mal, mas assim, ó, se Gatu é a Meca, se Milho Verde é a Meca, Diamantina não tem o que falar. verdade. Dando esses dois, e ainda tem mais. Exatamente, que eu acho que é isso, assim, eu fiquei admirada porque muitos escaladores vão para Milho Verde, que Milho Verde é praticamente um distrito de Diamantina, né? 30 quilômetros, 30 e poucos E não quilômetros vão de em Diamantina. distância. E ninguém conhece Diamantina, assim. Eu fiquei indignado, que eu ficava, gente, como que ninguém conhece Diamantina? Esse lugar é cabuloso, tipo, rocha pra tudo quanto é lado, não só boulder, via também, tem Biruçu, Parque do Biribiri, que, tipo, potencial incrível. E ninguém conhece, sabe? Isso foi uma surpresa a mim, que eu falava, meu Deus, esse lugar A precisa Gabi, ser conhecido, precisa ser divulgado. E a gente está fazendo um trabalho incrível. A galera de Jam é um pessoal muito vibe, é uma galera realmente diferenciada, assim. Eles são muito animados. Cada dia a gente acha um setor novo e acho que é isso, uma vida é muito pouca. A frase que a gente mais fala lá é isso, tipo, a gente acha um setor novo e fala, meu Deus, uma vida é pouco, porque é muita coisa. E qualidade, viu? Tipo, anda nada, os setores lá, tipo, a maioria tem 5 minutos de caminhada, é sabe? impressionante. Você estaciona e você escala. É uma coisa. Escala. A, a, Tem Gabi água, a Gabi cachoeira. largou tudo, ó. A Gabi largou tudo e foi pra Gabi diante. foi Ai, igual eu, Gabi, assim. por favor, você tá me dando vontade de largar tudo aqui. Eu só Porque, esperei encerrar os contratos e fui embora. Eu falei, não, mas eu vou passar um tempo aí. Eu preciso ir para aí, porque vai, o lugar é demais, gente. E assim, ó. vai Ai, é mesmo, me avisa, vamos apaixonante. combinar. Você vai achar.
Você vai entender. É Os setores apaixonante. novos são. Como é que vocês estão assim para desenvolver o setor? Conta um pouquinho para mim, para nós, hoje, uma mulher desenvolvendo, ajudando no desenvolvimento do setor de boulder, né? Como é que funciona e como que funciona a questão do. É muito polêmico, tá? Eu não vou entrar no detalhe do grau, é muito polêmico, mas a gente usa o grau e eu acho importante, sabe, como referência para a gente poder entrar. Mas eu não posso Uhum, dizer que um V7 para quem tem 1,70 é o mesmo para quem tem 1,58. Desculpa, tá? É muito grau, é muito pessoal. Essa é a minha visão e eu respeito todos os olhares sobre isso. Mas é importante a gente entender o grau até como parâmetro se eu posso entrar ou não. Como que é feito isso? Vocês entram, a galera escuta muito, a Thalita deu tanto, vamos entrar e vamos definir, vamos entrar num consenso, é democrático? É, como uhum. que é as aberturas? É falar bem o que você sente mesmo. Como é que tá Sim, isso hoje? Porque há 10 anos atrás era de um jeito, há 20 anos atrás, e a gente está em outra geração. sim. Então, o pessoal de Diamantina foi muito acolhedor, assim, desde quando eu cheguei. Até quando eu morava no Cipó, eles me colocaram no grupo e sempre me chamavam para ir. E rolou essa recepção, foi tipo, foi incrível. Até hoje, sempre a galera vai e me chama, a gente acha setor novo, vai prospectar. E a galera lá é muito respeitosa, assim, sabe? Tipo, a gente abre um boulder, a gente acaba entrando num consenso, né? De grau, porque eu acho que é mais justo. E não tem muito essa questão, tipo, vou decotar porque uma mulher mandou, né? Porque alguns picos existem isso ainda, né? E, e eu acho que é isso, a gente tenta ser o mais justo possível em relação à graduação, porque o grau é uma referência para a pessoa poder entender qual o nível de dificuldade que vai ter, né? Então, eu acho uma bobagem, às vezes, você ou decotar um boulder, ou supercotar um boulder só pelo ego, assim. Eu acho que é isso, a gente tem que colocar um grau que seja justo, o mais justo possível para ser referência da dificuldade mesmo, sabe? Porque às vezes a pessoa nunca entrou, não sabe beta nem nada, e ela precisa entender o que vai ser exigido naquele boulder, né? Então, a galera de Jama, velho, nossa, o pessoal é muito massa, é muito. Eu agradeço muito, assim, o Tim, o Heitor, o Cauê, todo mundo, o João, o Dilma, a galera que me recepcionou lá e me abraçou completamente, assim, tipo, a Tem galera é muito vibe. galera, já tem uma galera, né, que tá fazendo essa frente, né? Tem uma galera muito animada, muito. O pessoal tem uma bagagem, tem visão, mas tem essa questão também, tipo, a maior parte dos meninos que escalam e das meninas trabalham de segunda a sexta, às vezes, tipo, um horário ruim, às vezes não tem tempo para prospectar e tal. E aí eu tô meio que tomando um pouco à frente disso, porque eu tenho alguns dias livres, eu trabalho de home office, eu consigo fazer meu horário, então às vezes eu falo, não, velho, tá de dia, eu vou lá, que eu achei uma rocha e tal, e aí quando eu divulgo os meninos, não, vamos, e super desenvolvem assim os setores e tal. É muito massa. Você tem como quantificar o número de linhas hoje que vocês têm aberto aí na região ou não tem? É muitas. Nossa, é muita. Inclusive tem um amigo nosso, o Caião, ele vai registrando, mas assim, é difícil, viu? Porque às vezes em Às uma vezes uma escalada é tarde você 30 abre linhas, 6 linhas, sabe? né? Oi? Às vezes uma tarde vocês abrem 6 linhas num dia, vão lá no outro abre umas É. 8. Até 30 assim, tem Nossa, vezes que a gente vai 30 linhas abertas, então é coisa de doido mesmo. Tipo, é, eu eu sei. fiquei. Eu falo que, tipo assim, não tem como quantificar o que é diamantina, assim, sabe? Porque é muita coisa.
Muita E coisa ainda para abrir, para explorar. eu acho que você tá aí para falar. O legal é que não é só para quem escala forte que tem boulder lá em Diamantina. Não, de todos os graus possíveis, assim, tipo, Tem centenas de V0, centenas de V1, centenas de V2. É uma não, coisa bizarra. é um trem de doido, viu? Eu, não, tô apaixonado, quero ir embora de Diamantina nunca mais. Eu Mas tem que ter várias vidas, né? Nossa, você não repete boulder. não repete, não, tem dia que a gente vai, a gente não escala o mesmo bolo, a gente só escala coisa nova, nem, é só FA, A sabe? bagagem de repertório de movimentos, gente, é incrível. É incrível. E é uma rocha diferenciada, é um quartzito, mas não é teto igual Ouro Preto, né? Porque Ouro Preto era pedreira de exploração de Sim, quartzito, sim. então é muito cavada, né? Assim, tipo, muito teto mesmo. Lá é a rocha natural, então é um aprendizado. As Não é bagaças são só totalmente teto, tem diferentes. tal, tem levemente, né? Tem Tem, vários estilos, né? tem teto, tem positivo, tem 90, tem negativo, highball, muito, muito highball, coisa pequena, tipo, tem para todos os gostos, sabe? Incrível, incrível Diamantina, gente. Vocês estão muito bem instalados aí. Que coisa. É, e vai visitar a gente, você vai Não, adorar. eu É com muita coisa certeza nova eu agora. quero, por favor, eu preciso, porque assim, o lugar é demais. Não tem palavras, é só sentir e estar no lugar, né? Sabe É. o E que que eu é? acho que a vibe também da galera conta muito, assim, né? Porque, não sei, eu acho que eu comecei escalando com amigo meu, então isso tem uma influência boa, né? Te deixa mais à vontade, te deixa, te faz querer ir mais pra rocha. Sim, E com tipo, é uma galera muito amiga, não tem essa competição, sabe? Esses isso, torce, isso é muito massa, assim, torce, tipo. né? Eu acho que até É, tem muito da questão do ginásio, um pouco, né? sim, É diferente a pegada de quem vem da rocha, quem já começou na rocha, ficou na rocha. É diferente, é outro esporte, eu falo. Que quem é, escala no ginásio é outro esporte, gente. Tem nada a ver com verdade. a rocha. E a gente tem que tomar maior respeito quando a gente vai para a rocha. Sim. E como eu comecei, né, em Ouro Preto, tipo, eu escalava muito com o Gabriel, Trope, a Mussula, que são, tipo, minhas referências, assim. E eles também vieram de rocha e têm essa consciência, assim, de, né, que o esporte é muito além do ego ali, do só mandar e tudo, né? Thalita, não podemos deixar de falar do boulder Calunga ou Cocal. Você já esteve em Vocal, Cocal? incrível. Eu acompanho você pelas redes sociais, tá? Também sou sua fã. Ah, Thalitinha! É recíproco Eu, demais. eu lembro, sim, quando você mandou o Calunga e eu fiquei tipo, nossa, eu não conheço esse boulder. Eu fui pra Cocal, mas ninguém me levou lá. Tô triste, vou ter que voltar. Eu não conheço esse boulder. Ele é muito bonito. Eu vi, eu conversei com algumas pessoas e é um boulder disque negativo, com agarras pequenas, né? Que é o que dá o grau da dificuldade dele, não sei. Pode falar para nós. É, então, foi uma loucura, né? Teve o festival, né, com calcinhas. Acabou que eu fui como atleta convidada. E aí, sabe aquele dia que tem tudo para dar errado e dá tudo certo? Foi esse dia, assim. Porque eu cheguei na quinta-feira, eu nem ia escalar, só que acabou que eu levei sapatilha. Falei assim, vamos dar uma volta lá e tal. Aí eu olhei um boulder lá, eu queria entrar, que era muito minha cara, só que eu não sabia grau nem nada. Era o Aivó. Aí acabou que eu fiz o Aivó lá e tal. Isso foi na quinta. Aí chegou o festival sexta, sábado e domingo, aquela loucurada, e acabou que eu não escalei nada, assim, tipo. E eu ia embora na quarta. Chegou segunda-feira, eu falei assim, meu Deus, gente, eu preciso escalar, não escalei nada, tô aqui só na fanfarra, preciso ir pra rocha e tal. E aí acabou que a gente tava sem carona, que o amigo nosso que a gente foi, ele teve que ir embora e tudo. E a gente procurando carona, e ninguém tava subindo.
E eu já tava assim, gente, eu vou a pé. Eu vou botar esses creches nas costas e vou a pé, eu preciso escalar. Aí acabou que surgiu a Letícia, uma anja na minha vida, que ela falou assim, gente, tô subindo 9 horas da noite, vão? Eu falei assim, bora. É, a galera tem o hábito do climb night, meu Deus. É, porque Eu lá não é muito quente de dia. No Cocal é insuportável, tipo, é 40 graus de dia, eu não aí à enxergo. noite fica fresquinho, aí dá pra escalar. E aí, e no dia ainda, tipo, acordei menstruada e, tipo, eu não sei, o ciclo menstrual influencia muito na minha força, assim, Na tipo, nossa força, Thalita. é, Demais. eu, Você é é bizarro, assim. controlado, né? Eu faço 10 barras de boa, eu menstruada, 3 eu tô morrendo, tipo, eu não consigo fazer, sabe? E aí eu até brinquei com o Dandan que tava comigo, eu falei, não, Dandan, hoje eu não vou mandar nem V0. Que, tipo, eu tava fraca, né? Aquele trem todo. Menina, baixa, né? É, só que eu queria ir pra rocha, né? Aí fomos, a Letícia buscou a gente e tal, chegamos no setor e tal, aquele trem. E eu lá só de falar azada, acabou que eu não escalei quase nada. E aí, na época, a Mari Bíceps, né, Mari Queiroz, tava malhando ele. Aí a Mari, ai, gente, antes da gente ir embora, eu quero ir lá no Calunga e tal. Aí eu, Calunga? Falei, uai, eu já ouvi falar desse boulder. Aí eu, é o V12, é o primeiro V12 feminino da América Latina e tal. Eu falei, caraca, velho, meu sonho era ver pelo menos esse boulder, sabe? Pelo menos olhar, né? É, pelo menos É. olhar. Eu não tinha nem pretensão de entrar nele na trip, assim. Aí arrastamos os creches, fomos lá pro Calunga, graças a Mari. Aí acabou que eu tava fria, né, e tal. Eu falei assim, vou fazer a parte de cima, que é o Calunguinha. Aí entrei no Calunguinha e mandei de flash. Aí nisso que eu desci, eu falei assim, não, galera, não filmei, será que rola de filmar o Calunguinha e tal? Aí os meninos, não, você já fez Calunguinha, entra no de baixo, não sei o que e tal. Aí eu falei assim, não custa nada, né? Que se eu cair, eu faço depois e tal. Aí entrei, meu filho, fluiu tão bem assim que acabou que saiu de primeira, o Calunga também, eu nem esperava e, tipo, foi incrível. Eu falei assim, gente, o que que aconteceu e agora, sabe? Tipo, foi uma doideira. Mas eu acho que teve grande influência, assim, tipo, porque eu não treino, né? Eu não sou de treinar e tal, eu só escalo. E aí acabou que eu tinha feito a parceria com a Cris Magalhães, que é uma monstrona e referência também. E aí ela me passou uma planilha, e aí eu consegui fazer uns 4 treinos, assim, antes de ir pra Cocal, que, velho, me deixou muito forte. Eu tava muito bem fisicamente, assim, sabe? Uhum. E, e aí eu acho que fez toda a diferença, assim, porque cheguei em Cocal e eu não só escalava, eu não sentia A Mari, dor. Mari, você tá aqui. Ó, E, ó, falamos de você, Mari. cabulosa. Tô te esperando aqui, Mari. A Mari Falamos agora e é minha vizinha, comentamos. tá em Milho agora. Escalar muito com ela, se Deus quiser, esse ano. Continua, continua, Thalitinha. Tava demais esse relato. Aí, e aí foi isso, tipo, eu não esperava, assim, foi um dia que tinha tudo pra dar errado, assim, e deu super certo, assim, fluiu muito bem. E foi muito massa. E agradeço muito a Cris aí pelo apoio, pela parceria de ter feito essa, esse plano, esse planejamento, né, de treino comigo, que fez É, toda a diferença também. além de toda a tua história, né? Também foi um marco mandar de primeira um V12. Eu acho que foi a única mulher, né, no Brasil a realizar um feito assim, tá? Você precisa entender e aceitar a grandiosidade disso tudo, que a Jordana fez a primeira ascensão. Acredito que ela deve ter trabalhado algumas vezes nesse lance, nesse boulder, que já foi um marco muito legal, mas mandar de primeira também é muito importante para a evolução da escalada feminina. E não sei se é essa frase, mas para mostrar que a gente não está atrás de ninguém, né? Que a gente Uhum. consegue, né? Assim como os meninos, eles mandam coisas difíceis, nós temos a nossa representante aí de mandar flash à vista. É, e foi flash, né, na, na referência da palavra em si, porque eu já tinha feito o de cima de Eu disse, flash, né? Aí foi de primeira, porque eu na vi primeira embaixo. tentativa. É, e esse,
como a gente comentou no início da live, né? O boulder começa no V0. Então, esse É. boulder que a Thalita está comentando, que é o Calunga, que fica em Cocal, é um V12. Então, no Brasil, me corrija, me ajude, V15 ou V16 a gente tem? Acho que no Brasil, V15, V15. V15, né? Pontão da Fortaleza. Isso, V15. Então, assim, cara, é muito difícil. Para quem não é da escalada, para estar entendendo um V12, mandar de primeira, é muito difícil. Ó, é tirar o chapéu, tirar o boné. É um negócio muito. Ah, Thalita, tu é foda mesmo. Mas foi o trem que eu nunca imaginei também, nem esperava. Muita gente falou, ah, você deu muito mole, você tinha que ter feito de baixo, na entrada só no de baixo. E falei, gente, eu não tinha nem pretensão de entrar nesse boulder, ainda mais mandar ele de primeira, né? Tipo, nunca imaginava. Muito legal. Tá super leve, né? 1 hora a gente tá conversando aqui, Thalita. Já? Nossa Senhora! Uou. É, Mari, tô te esperando aqui na live, Mari. Falamos de você, da tua força, da tua potência, da tua representatividade também. Thalita, muito obrigada, tá demais. Não sei se faltou alguma coisa para a gente comentar nessa live, mas eu quero sim que você mande uma mensagem para as mulheres, para as escaladoras, para quem tem vontade de começar no boulder e tem medo, porque existe aquela. Ah, a galera fala, ai, vai fazer boulder, mas é muito difícil, né? Então, Sim. aquele meio preconceito de achar que é mais difícil, que exige mais e acaba não indo. Deixa Uhum. uma mensagem para as meninas que querem iniciar, que querem escalar, que a escalada não é só força, não tem idade, né? Sim. E vamos movimentar ainda mais a nossa escalada feminina no Brasil e essa representatividade que está tão linda e que está tão potente nos últimos dias, meses, né? É, eu acho que é isso, sim. A escalada, eu, a gente não pode olhar para a escalada como se fosse algo muito desafiador, muito difícil, porque a escalada, como o nome em si já fala, é escalada, não é cadena, né? Então, eu acho que sempre quando eu levo alguém que é iniciante, eu falo assim, não conseguiu fazer o primeiro move? Faz o segundo, faz o terceiro, porque o importante é esse processo, é você escalar, é você estar ali tranquila, feliz, confiante. Aí, igual às vezes a pessoa vai fazer uma via, não quer costurar, entra de top, tranquilo, se divirta, sabe? Não se cobre, porque a evolução vem naturalmente, você não precisa, às vezes, treinar para ficar forte, você escalando, você vai ficar, então saiba pegar esse lado, né, que é mais divertido, né, da escalada, que não é tão exigente, e escalar por si, sabe? Sem comparação também, sabe? Se divertir, poder crescer na escalada naturalmente. Eu acho que flui, não precisa, não tem segredo, não tem fórmula, né? Eu acho que É, escalar ela te ensina, sabe? é Escalar mais ela te um ensina. esporte. E eu quero só fazer É. uma correção aqui, gente. Quando eu falo dos ginásios, quando eu falei dos ginásios, que é diferente do que escalar na rocha, eu também quero valorizar que o ginásio é uma porta de entrada para os escaladores. O ginásio vem potencializando o crescimento da escalada, né? E que hoje muitos escaladores e muitas pessoas elas podem viver desse esporte que tanto amam, né? Quando a gente fala que a escalada é diferente, a escalada em rocha é diferente do ginásio, é porque realmente não tem põe o pé ali, a mão marcada aqui. Cada escalada é sua, é livre e é limpa, né? Diferente também quando a gente diz vamos lá para o bloco, é, cuidar desse bloco, cuidar da natureza, porque ninguém vai tirar o seu lixo que está ali, né? Essa Uhum. questão, né? O esparadrapo, levar a escovinha, manter um talento na roda desse espaço, né? Sem
tanto comprometimento da escalada, né? Porque tem gente que adora ir lá escalar e não vê nada marcadinho, né? Então, Sim. respeitar do jeitinho que você achou a rocha. Então, E é eu acho que isso. é mais sobre isso quando eu falo dos ginásios, sabe? E que todos Sim. são muito bem-vindos na rocha, mas a gente precisa, sim, olhar para a natureza com respeito, com cuidado e com amor e contemplar. É mais do que uma cadena, né? Verdade. E eu acho que a escalada em ginásio é muito importante para quem mora em algum lugar que não tem rocha próxima, né? E isso acaba dando essa possibilidade da pessoa poder escalar, né? Sempre Treinar, que sempre que ela quiser. Eu, graças a Deus, eu tive muita sorte de morar em lugares que tem rocha, né? Que Ouro Preto, Vitória, Cipó e agora Diamantina. Então, eu acabei não tendo muito contato com o ginásio, mas eu entendo, sim, a importância que o ginásio traz para quem não tem esse acesso, né, à rocha. perfeito. Porque é isso, a escalada ela é muito justa também, né? Se você fica uma semaninha sem escalar, ela exige muito, ela te cobra. Então é bom, às vezes, você manter O ritmo, o né? ritmo, né? Essa força e tudo, né? Thalita, posso deixar aqui para a galera que quer conhecer Diamantina entrar em contato com você? Claro, por favor, já Mulherada, me mandem alvarada. mensagem. Gente, vocês precisam conhecer esse lugar, é incrível demais. Vocês não têm noção do potencial que é. É É, surreal, assim, não cabe não em tem. palavras, né? Que legal. Thalita, uma hora já a gente ficou, então como eu sempre falo que a live ela acontece independente dos horários, é o horário que a gente consegue, porque é um trabalho voluntário, né? Então a gente Uhum. tem a nossa vida corrida. Depois essa live vai para o YouTube e no Spotify e eu te encaminho, tá? Ele fica Legal. gravado. Eu quero agradecer imensamente pelo prazer de te conhecer. Eu consegui acessar o seu coração e o amor pela escalada, Eu que tá? agradeço, viu, Eu, Karen? você é uma referência, você é uma pessoa que contribui pela escalada, né? Você vem contribuindo. E eu acho isso muito lindo, muito importante, porque é uma forma de retribuir tudo aquilo que a escalada fez pela nossa vida e para a nossa vida, porque ela nos transformou. Ela nos tornou, sim, pessoas melhores. A escalada, ela tem esse poder. Então, eu só agradeço, tá? Poder estar aqui batendo um papo com uma das nossas referências na escalada em Boulder. Eu só agradeço. Muito obrigada, Thalita, por você tirar o teu tempo e vir aqui contar a tua história, a tua linda história de amor e contribuição ao esporte. E quem quiser, gente, todas as marcas que estão vendo apoiar a Thalita, vem junto, porque a gente precisa do apoio, a gente precisa fomentar a escalada, ainda mais no Brasil que vem crescendo, né, a cada dia. Obrigada, minha querida. Eu que agradeço, Karen, pelo convite. Foi muito bom poder trocar um pouquinho dessa minha experiência contigo. E eu acho que é isso, né? A gente que é apaixonada pelo esporte, a gente acaba fazendo, retribuindo um pouco, mesmo que seja inconsciente, né? Tipo, às vezes a gente faz uns projetos e tal e não pensa na dimensão que isso vai ter. E eu acho muito importante esse projeto que você traz, né, as meninas e ter esse reconhecimento, até mesmo para a gente ter uma referência, né, às vezes de quem está no atuando aí, quem está no cenário atual. E Isso é mesmo. muito massa poder, né, trocar um pouquinho dessas nossas Massa, experiências. Você também é referência, morra, assim, que você massa. sabe, Que bom. porque assim, acho que você abriu caminhos também para a gente poder, né, acreditar que pode. E agradeço Logo, muito pela participação, viu? logo vou estar aí com vocês, tá? E aguardo sua visita, com certeza, viu? Um Vai, beijo, fica lá em casa, a gente combina escalar muito. tá? Um beijo. Um beijo. Muito obrigada. Obrigado a todo mundo aí E que até logo. participou. Até logo. Até logo Tchauzinho. na rocha, nós se encontramos. Obrigada, galera, Vamos. que estavam aqui com a gente. Obrigado, galera. Obrigado, pessoal de Jam. Um abração pra todo mundo aí, meus amigos de Vitória também.
que foram, tipo, essenciais para eu poder continuar, sabe? O Douglas, o Luan e a Patrícia. Eu acho que fizeram toda a diferença, assim, na minha caminhada. Que massa. Beijo, Beijo, galera. galera. Até o próximo Raízes. Tchauzinho.